Bem, culturalmente, nós somos ensinados, desde muito cedo, a nos identificar de maneira excessiva com os nossos pensamentos, né? Talvez a maioria de vocês já tenha escutado aquela frase popular que diz o seguinte: você é o que você pensa, né? É uma frase, né, que circula bastante no senso comum e que nos remete justamente a essa ideia de que nós somos aquilo que nós pensamos. Tudo bem? E isso fica como uma ideia enraizada na mente do indivíduo, de forma que é muito difícil ele se desvincular, né, ou se desapegar dessa perspectiva. Tudo bem? O que eu quero trazer para vocês aqui é justamente a ideia contrária a essa ideia cultural popular. Por quê? Uma coisa, pessoal, é a cultura popular ou a cultura do senso comum. Tudo bem? Outra coisa são as práticas científicas, né? As pesquisas embasadas cientificamente do comportamento humano. E aí eu estou me referindo mais especificamente aqui às teorias modernas da linguagem da cognição, né? Teorias comportamentais da linguagem da cognição, que vão explicar, né, o funcionamento da linguagem e da cognição, que é o que algumas psicologias e o próprio senso comum chamam de mente. Tudo bem? Que teoria especificamente que eu estou me referindo aqui? A teoria que embasa a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, que é a teoria dos quadros relacionais, também conhecida como RFT, da sigla em inglês. Bom, o que acontece? A ideia de você se identificar, né, ou numa linguagem da ACT, você se fusionar, né, você se grudar, né, você se apegar muito a um pensamento, né, isso traz uma restrição comportamental, né, de repertório muito grande. Por outro lado, né, a ACT vai nos dizer que esse apego excessivo aos pensamentos, sejam eles quais forem, é uma fonte, aliás, é a fonte principal do sofrimento humano. Tudo bem? A ideia básica, né, é que a linguagem, né, ou a cognição, que seria uma linguagem privada na forma de pensamentos, imagens, fantasias e assim por diante, é um comportamento que acaba nos aprisionando, de certa maneira. Tudo bem? Um exemplo prático a respeito disso seria o seguinte: se eu começo a pensar, né, em determinadas situações sociais que eu sou inferior, né, então eu estou num determinado contexto, né, e esse contexto ele ativa certos pensamentos e crenças de que eu sou inferior, eu me grudo a esse pensamento, né, eu me fusiono a esse pensamento de maneira literal e começo, de fato, a acreditar que eu sou inferior. Correto? E aí eu estou tomando o pensamento de forma literal. Como eu falei no início, eu estou me identificando de tal maneira com esse pensamento que o que ele me diz, né, o que a mente está me dizendo naquele contexto, é a verdade absoluta, inquestionável, indiscutível. Tudo bem? A ideia que a ACT vai propor
né, é um termo criado pela abordagem, é a desfusão cognitiva. Que é o quê? É esse processo, né, de você se desvincular do pensamento ou do significado literal do pensamento. Em outras palavras, é você começar a olhar os pensamentos pelo que de fato eles são. O quê? Pensamentos. Tem uma analogia não. Seria um termo que substituiria a palavra mente, que os autores da ACT vão sugerir, né? Que é um termo que me parece bastante adequado, que a nossa mente ela é uma máquina de palavras. Tá? Ela está o tempo todo trabalhando, produzindo palavras, gerando palavras nos mais diversos contextos da nossa vida, o tempo todo. O ponto básico aqui é que esse trabalho mental, né, ele basicamente se dá em torno de quê? Julgamentos, avaliações, previsões do futuro, antecipações, lembranças, cobranças, críticas e assim por diante. Esse é o papel da máquina de palavras que a gente chama popularmente de mente. Tudo bem? E repara, não há nada de errado, não há nada de inadequado ou de doentio ou de patológico nesse processo. Esse é o papel evolutivo da mente. A grande chave da questão é quando você se apega excessivamente a esses processos, né, da mente e você não consegue se desvincular ou se diferenciar daquilo que você pensa. Tá? Então repara uma coisa. Se é verdade que eu sou aquilo que eu penso, né, se eu tomo o pensamento de uma forma literal como verdade absoluta, realmente eu não teria identidade. Por quê? Eu posso pensar 1.500 coisas ao meu respeito. Né? Eu posso pensar que eu vou ser o próximo presidente da França. Tudo bem? Isso seria um pensamento real? Verdadeiro? Não importa. O que importa, né? Eu posso pensar qualquer coisa. Certo? A nossa mente tem, né, essa capacidade de gerar milhões de pensamentos por dia. Tudo bem? A questão é, eu vou tomar esses pensamentos como verdades sobre mim, ou sobre a situação, ou sobre seja lá o que for, ou vou tomar ele como simplesmente uma sequência de palavras que a minha mente está produzindo a respeito de tudo isso? Né? Seria a mesma coisa que eu chegasse para você e falasse assim, quer dizer, alguém chega para mim e pergunta assim, quem é você? Se defina. E aí eu chego e falo assim, eu sou o meu estômago. Certo? O meu estômago, ele não me define como pessoa. O meu estômago ele é um órgão que faz parte do meu todo, do organismo como um todo. Tudo bem? O mesmo processo se aplica aos pensamentos. Você não é definido por nenhum pensamento, sentimento, sensação. Isso é parte da sua experiência, mas não é o seu eu em essência.
né? E aí tem um outro processo aí da ACT que está envolvido nisso, que é o self como contexto ou self observador. Tudo bem? Uma metáfora que ilustra muito bem essa questão, de que de fato você não é os seus pensamentos, é a metáfora do tabuleiro de xadrez, né? Imagina um tabuleiro de xadrez infinito, né? E nesse tabuleiro de xadrez tem várias peças, né? Tem as peças brancas e as peças pretas, né? Cada uma dessas peças representa um elemento da sua experiência interna, tanto positivas quanto negativas. Então, você tem ali peças que representam pensamentos, sentimentos, sensações físicas, lembranças, emoções e assim por diante. Tá ok? Quem é você nessa metáfora? Né? E repara, quando você pensa nessa ideia do tabuleiro de xadrez, repara que existe um conflito ali. Existe uma guerra entre esses conteúdos internos. As peças pretas tentando vencer as peças brancas e vice-versa. Né? E aí, quando você consegue fazer um processo de se distanciar disso e olhar isso como componente da sua experiência, mas não como sendo você mesmo, você começa a perceber, né, que você não é as peças. As peças mudam o tempo todo. Os pensamentos mudam o tempo todo, os sentimentos mudam o tempo todo. Tudo bem? Bom, quem é você então nessa metáfora? Será que você é o jogador que está ali manipulando as peças? O jogador, né, se você se colocar na perspectiva de jogador, você também está no mesmo movimento de tentar vencer uma luta. Você está ali manipulando as peças, você toma partido ou das peças brancas ou das peças pretas e tenta vencer a guerra. Mas o jogador está sempre em constante mudança também, né? E nisso, aí que entra o X da questão, que existe uma parte de você que nunca muda, que esteve com você desde quando você nasceu, está com você nesse exato segundo que eu estou falando. Né? Então, a metáfora ela vem dizer que, na realidade, você é o tabuleiro. Ou seja, você é o recipiente, você é o espaço, é o contexto onde as experiências ocorrem. Por isso o nome do processo self como contexto. Né? Quando você se coloca como um contexto onde as suas experiências ocorrem, você está numa posição mais privilegiada para observar os seus conteúdos internos. E, nesse sentido, você fica mais livre para escolher se você vai se apegar a uma determinada ideia, a um determinado pensamento, a uma determinada história ou não. Certo? Você vai estar mais livre para poder ter uma noção, né, ter uma consciência de qual pensamento ou qual tipo de ideia ou de curso de ação vai te levar para a direção que você quer na tua vida e qual pensamento que você, digamos assim, poderia descartar como sendo um obstáculo importante para a sua caminhada. Né? Bem, para fechar esse vídeo, gente, tem duas estratégias, né, que vocês podem estar utilizando, estratégias práticas, né, que vocês podem estar utilizando para conseguir fazer, né, treinar esse processo de difusão dos pensamentos, né, ver os pensamentos como palavras. Vamos pegar aquele exemplo que eu trouxe no início, né? Se eu estou num determinado contexto social que ativa um pensamento em mim de que eu sou inferior, ao invés de você pensar eu sou inferior, começa a pensar assim: eu estou tendo o pensamento de que sou inferior.
Isso pode se aplicar a qualquer pensamento, sentimento, memória e assim por diante. Mas vamos nos fixar nesse exemplo aqui de que eu sou inferior. Repara como é que a diferença pode parecer boba, pode parecer pequena e sutil, mas é uma diferença importante. Porque a primeira forma de falar, eu sou inferior, eu estou tomando o pensamento de forma literal. Se eu pensei que eu sou inferior, eu sou mesmo. Né? A segunda forma já é uma forma mais desfusionada, mais distanciada, né? Onde você está encarando mais o pensamento como um pensamento e não como uma verdade. Eu estou tendo, nesse momento, o pensamento de que sou inferior. Num outro contexto, eu posso inclusive ter o pensamento oposto, de que eu sou superior. Né? Então repara, a experiência mental, né, interna, ou seja lá o privada, é um fluxo contínuo, né, em constante mudança. Então ela não define você. Né? Lembrando, elas são peças no tabuleiro de xadrez. Você é o tabuleiro. Tá? E a segunda técnica, gente, é quando vocês se perceberem tendo algum tipo de pensamento que não vai ser útil, um pensamento negativo ou disfuncional, alguma coisa do gênero, façam um exercício de repetir esse pensamento em voz alta da forma mais rápida que vocês conseguirem. Né? Então, por exemplo, esse pensamento que a gente está usando aqui, eu sou inferior. Né? Você tem um pensamento ou uma sensação de que você é inferior em um determinado contexto e aí você repete esse pensamento várias vezes durante alguns minutos, 3 minutos, 2 minutos, da forma mais rápida que você conseguir. Então, eu sou inferior, 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 eu sou inferior. Vai repetindo da forma mais rápida que você puder. Por quê? Quando você começa a fazer esse processo, você começa a ver que eu sou inferior são 3 palavras. 3 palavras. E a carga emocional que essas palavras têm, elas começam a perder força. Ela começa a perder força. A carga emocional. Pelo menos assim, durante um tempo. Depois volta e aí você pode repetir o processo. Mas no momento que você repete o pensamento dessa forma, em voz alta e cada vez mais rápido, você começa de fato a ver os pensamentos como que de fato eles são. Pensamentos produzidos pela sua máquina de palavras chamada mente. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixe um like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para mais pessoas, para a gente poder cada vez mais crescer aqui a nossa comunidade e dar visibilidade para esses conteúdos aqui. Tudo bem? Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui. Bom, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.